vê se ar-condicionado está funcionando, não acredita naquela velha história de que é só dar uma carga de gás. Se fosse só dar uma carga de gás, por que o cara não fez isso antes e não está te vendendo o carro já com a carga no lugar, com te mostrar que o ar está gelando? Porque essa história de que é só uma carga de gás, cara, isso não cai, na maioria das vezes isso daí é golpe. Fala, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Primeiramente, muito obrigado pela audiência de todos aí, pelos comentários, pela participação e tudo mais. É por causa disso que o canal segue aí. A gente busca aí sempre compartilhar essa paixão maluca aí por carros antigos, carros velhos e tudo mais. E hoje vou fazer um vídeo aí dando dicas de como comprar um Vectra de qualidade, tá? São dicas básicas, mas são bastante importantes. O pessoal me pergunta muito isso lá no Instagram. Aproveitando, se tu não me segue, é @RafaelTDS. Lá eu posto meu dia a dia, bastante conteúdo, inclusive enquetes aí que vocês participam diretamente para me ajudar a tomar decisões aí quanto aos carros, tá? Então bora lá, vou dar algumas dicas para vocês. Gurizada, assim ó, eu recebo bastante pedido aí de: Rafa, me diz aí como que eu compro um Vectra bom. Cara, em primeiro lugar, não existe mágica, né? Carro antigo, carro velho, tudo tem um percentual de sorte e um percentual de procedência. Eu diria que 80% é procedência, 20% é sorte. Mas a primeira dica que eu dou é: não vai afobado. Pesquisa bastante, não sai na rua olhando qualquer tipo de carro. Estabelece alguns critérios, como por exemplo, eu vou atrás de um Vectra A, CD ou GLS. Primeiro lugar, estipula um valor de anúncio para tu ir atrás. A FIP desse carro é 10 mil, por exemplo. Estipula que tu vai olhar apenas anúncios de carros acima de 15, 16 mil reais, porque aí tu diminui o range de problema que tu pode ter. Por exemplo, o Edir e eu, a gente foi lá em Jardim Alegre, no interior do Paraná, para buscar, não para ver, para buscar um Vectra A. Vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês. E o carro, ele tinha um preço elevado, mas parecia que ia dar tudo certo. 17 mil reais era o carro. Tinha outros carros na região mais baratos, né? Mas não era aquilo que o Edir imaginava. E esse daí também não era o que imaginava. Então assim, ó, estabelece um critério, valor, bota aí, vamos colocar aí um valor médio, 16 mil reais, obviamente, dependendo da região do país. Mas adiciona esse critério, 50% no mínimo acima da FIP, para tu eliminar os carros já antes de ver os anúncios. Não sai olhando qualquer carro. Segundo, se tu tem algum conhecido, se tu participa de algum grupo, grupo de Facebook principalmente, fica de olho nos anúncios nesses grupos de carros. Por exemplo, eu quero procurar um Vectra B ali de 96 a 99, digamos. Entra em grupos do Facebook, dá uma analisada, vê o que o pessoal está oferecendo. Isso daí geralmente é muito bom, porque são carros que já tem uma certa procedência. Não estou dizendo que isso é regra, mas isso facilita bastante, já te dá um norte, né, para tu começar a fazer um filtro. Terceiro lugar, quando tu já encontrou o carro que tu quer, não se baseia na motorização, vai atrás do carro pelo estado de conservação, não vai atrás dos acessórios. Eu quero um Vectra 99 2.2, 16 válvulas, com teto solar automático. Show de bola, joia. Procura esse carro, analisa bastante, não cai na história daquelas pessoas que te contam: Vectra 16 válvulas é problemático. Cara, qualquer carro é problemático. Pensa assim, qualquer carro usado é problemático. Um carro na casa de 20 anos, 20 e poucos anos, ele vai ter problema. Aí entra aquela questão dos 20% de sorte, 80% de procedência. Primeiro tenta realizar o teu sonho. Caso tu não consiga realizar o teu sonho, né, já gravei um vídeo falando sobre isso. Depois vai atrás do estado do carro, independente da motorização e os acessórios. Depois disso, quarto, cara, analisa a lataria, vê como que o carro tá, aqueles modelos que tem friso, aqueles modelos que tem um farol de neblina, vê qual é a situação, marca de farol,
tenta pegar um carro onde que um farol seja original, pelo menos, porque depois tu vai reclamar, nossa, a qualidade do farol não é tudo aquilo, meu farol não ilumina tudo aquilo. Aí tu vê o carro do outro cara ali que despacha um facho de luz distante, mas o cara tem um farol original. Aí tu vai buscar por um farol original de um Vectra 2003, por exemplo, R$1.500 da marca Valeo. Aí tu vai dizer, nossa, mas eu vou gastar 3.000 num par de farol. Cara, então tu tem que tentar evitar isso já na compra, né? Então tenta ver ali pisca, farol de neblina, lanternas. Essas coisas são bastante caras, e quanto mais antigo vai ficando o carro, mais caro vai. Tu consegue medir isso no percentual do carro. Quanto que custou um par de farol? Custou 30% do carro. Isso daí é bastante comum, né? Pega aí, quem tem carro mais antigo ainda sofre mais ainda. Pega essa linha de carros quadrados da Volks, vai ver quanto que custa um farol original de um Gol, tu vai cair para trás. Vai ver quanto que custa um para-choque original de um Gol, tu vai cair para trás. A mesma coisa funciona com um Vectra. Farol, para-choque dianteiro novo, esquece, é só usado. Para-choque traseiro, a mesma coisa, salvo aqueles que têm estoque antigo, e vai ser um horror de caro, né? Então toma cuidado com isso, lataria, farol, esse tipo de coisa. Para-brisa, ok, vidros assim, ok, em algum momento pode ter sido substituído, né? Tenta averiguar se o carro não foi batido, aonde que tenha quebrado esse tipo de vidro, mas isso não desmerece o carro, mas tem que ficar atento, né? Faz parte. Quanto ao interior do carro, dá uma olhada nos estofamentos, porque dependendo da versão, dependendo do ano do carro, o estofamento fica mais pobre. Então isso pode ser ruim, pode ter mais rasgados, pode ter costura mal feita, né? Eu não estou falando quanto a esponja de banco, esse tipo de coisa, porque isso daí é bastante tranquilo de resolver. Mas agora quanto a tecido já é mais difícil, a não ser que tu tenha um tapeceiro de tua confiança, que tu sabe que o cara consegue as coisas para ti, tá? Mas se não, dá uma analisada no estofamento, vê como que tá o teto, se está muito desgastado, as colunas aqui, ver como elas estão, porque senão isso acaba se tornando caro, né? Tu pega um carrinho aí para curtir e esse tipo de coisa se torna caro. Depois disso, vê se não tá faltando nenhum acabamento, nenhum botão, ou se não tem moldura quebrada. Dependendo, se o carro é muito top, muito íntegro, não vai ser uma saída de ar-condicionado que vai fazer com que tu deixe de fechar o negócio, claro que não. Mas analisa isso no conjunto do carro. Vale a pena eu assumir isso desse carro? Esse carro vale a pena eu assumir o fato de que ele tá com a moldura quebrada ou não? Tem uma saída quebrada ou não? Ou tem um botãozinho aqui com desgaste? Tudo bem, tranquilo. Manopla do câmbio, se tiver com desgaste, isso daí pode ser uma série de coisas. Não é mais aquela história de que a manopla tá muito gasta aqui, então o carro já foi bastante usado. Cara, não quer dizer, eu já vi carros aí com 50 mil quilômetros com a direção ruída, mas é porque não tinha um insufilme, pegava sol, e acontece, o produto desgasta com o tempo. Estofamento na traseira de carro, ali atrás onde que pega muito sol, com desgaste, não tem o que tu inventar quanto a isso, entende? Mas vale a pena cuidar, ver se tá tudo direitinho, ver se não falta nada. Isso daí é bastante interessante. Depois disso, parte para a questão de chão, tá? Principalmente ali o Vectra B, que tem a suspensão multilink, ela é uma suspensão onde que requer um pouquinho mais de cuidado. Hoje, mexer numa suspensão de Vectra, principalmente na traseira, tu vai comprar um jogo de amortecedor de marca boa, tu vai gastar no mínimo R$800 o par. Eu não acho caro, mas para quem tá aí comprando o carro agora, investir nisso já se torna caro, porque tu não vai trocar só o amortecedor, tu vai trocar as molas, bota aí mais uns 280 na conta, uma mola boa. Aí tu vai mexer na suspensão traseira, tem aquelas buchas ali, elas não são baratas e não adianta tu colocar paralelo, porque tu só vai gastar o teu dinheiro, gastar a tua mão de obra. Então coloca de marca boa. Então se tu for fazer hoje, assim, uma suspensão traseira de um Vectra B, por exemplo, tu vai gastar aproximadamente R$2.000, R$2.500 entre mão de obra e peça boa, mola, amortecedor, buchas, entendeu? Então é um valor alto, analisando aí se tu for comprar o carro agora, e tu já tem que despender desse valor logo de início. Então anda no carro, anda em paralelepípedo, pega asfalto irregular, vê como é que tá, principalmente a suspensão traseira. Suspensão dianteira não tem muito mistério, obviamente tem que ter peças de qualidade, elas se tornam caras, mas vê se o carro tem um chão e tudo mais.
tá? Se tu for pegar aí um Vectra CD, por exemplo, que usa uma roda 16, cara, um pneu 16 de qualidade hoje, tu vai gastar aproximadamente R$ 1.500 nos 4 pneus. Então não custa nada tu ver ou tentar negociar aí com o proprietário um jogo de pneus, um desconto, algo do tipo no carro, caso o carro esteja muito ruim de pneus. Mas aí entra um critério meu, tá? Mas eu vou deixar como dica. Se o cara tem um carro desses e ele tá te prometendo que ele é um carro extremamente bem cuidado, que é um carro de procedência, e ele não tiver pelo menos os 4 pneus em ótimo estado, de semi-novo para menos, cara, não acredita. Não é um carro de procedência. Porque se um carro de procedência desse tipo, o cara vai estar com 4 pneus, tá? Porque senão, o que ele quer se livrar, ele não quer gastar em pneu, esse tipo de coisa. Então aí tu já pode imaginar que muitas coisas a mais precisarão ser feitas no carro. Então cuida disso, tá? Dá uma olhadinha nisso. Mecânica, finalmente a mecânica, independente da versão que tu for comprar, seja ela de primeira geração ali, um CD, um GLS de 94 a 96, né? Se atenta a algumas coisas. Vazamento, o ideal seria não ter, mas se o carro não está fumando, por exemplo, se ele tem pequeno vazamento na tampa, algo do tipo, isso não vai determinar que tu vai fechar o negócio ou não. Isso mostra o cuidado do dono com o carro, óbvio, tá? Mas vê bem, analisa bem a parte elétrica no cofre, se não tá chacoalhado, se não tem muito fio, liga aqui, liga ali. Olha só, eu tenho um botãozinho aqui que liga não sei o que da ventoinha. Cara, já vai com uma certa suspeita, entendeu? Vê como que tá o sistema de arrefecimento, vê se tá limpo, vê se usa um fluido, né? Se o cara usa água, isso daí não é boa coisa, tá? Não é boa coisa, não mostra aquele cuidado com o carro, né? Rafael, mas tu tá rodando com água no Monza? Sim, eu tô rodando, mas eu conheço, eu sei o porquê que eu estou rodando, porque a minha bomba d'água está com problema e eu preciso trocar, então não faz sentido eu trocar para um fluido novo. Aí eu troco o fluido, vai aparecer um vazamento no radiador, aí vai queimar a junta do cabeçote, algo do tipo, porque querendo ou não, imagina, o motor funciona de uma temperatura diferente, pode ser que alguma vez ele já tenha aquecido, e aí vai queimar a junta, eu vou perder meu fluido. Então, melhor assim, mas isso sou eu conheço. Agora tu pega um carro de um desconhecido, tenta ver se ele tá com uma termostática funcionando, se o arrefecimento tá em dia, é o mínimo, senão tu vai ter uma dor de cabeça. Os carros 16 válvulas, por exemplo, um 2.2 16 válvulas, um 2.0 16 válvulas, vê quando que foi trocado correia, tensor, liga o carro frio, tenta escutar barulho, né? Analisa isso, faz teste, leva para andar na cidade, liga ar-condicionado, roda com o ar-condicionado ligado, sabe? Faz esses testes assim, vê quais são as condições do carro, independente do que o dono está dizendo, né? Porque a gente sabe que tem muita gente, infelizmente, que quando quer vender o carro, ela anuncia qualquer coisa, ela diz que o carro dela é o mais novo, ela sempre vai dizer que o carro dela é o mais novo, e não funciona assim. Infelizmente a gente lida com pessoas desonestas. Se eu tivesse que vender um carro hoje, eu ia dizer todos os defeitos para a pessoa, e obviamente eu vou colocar um desconto no valor, porque eu sei o quanto precisa gastar, eu não sou um tapado, entendeu? E também sou honesto. Agora, a gente não tem pessoas tão honestas assim. Vide esse caso que a gente foi até o interior do Paraná para buscar um carro onde o proprietário nos enganou, entendeu? Isso acontece com um monte de gente. Uma galera deixou nos comentários aí que também já passou por isso. Cara, é triste. Então não perde o tempo teu e não perde o tempo da pessoa, né? Oferecendo uma coisa que não é. Isso é muito chato. E talvez hoje tu consiga enganar alguém, mas ali na frente a vida vai te mostrar que tu fez errado e ela vai te cobrar com juros, né? A lei do retorno. Então, vê se ar-condicionado está funcionando. Não acredita naquela velha história de que é só dar uma carga de gás. Se fosse só dar uma carga de gás, por que o cara não fez isso antes e não está te vendendo o carro já com a carga no lugar, com te mostrar que o ar está gelando? Porque essa história de que é só uma carga de gás, cara, isso não cai. Na maioria das vezes isso daí é golpe, tá? Então tem que tomar cuidado com isso.
com essas coisas para tu ter um carrinho confiável, né? Então leva num lugar da tua confiança, uma oficina, pega, faz uma vistoria, faz um laudo cautelar do carro, vê como é que tá, puxa a capivara do carro e tudo mais, independente de ser um carro com mais de 20 anos de uso ou não, é o carro que tu quer, então busca essas informações, corre atrás, tenta pegar o carrinho da melhor maneira possível e, cara, antes disso, conversa com quem manja do assunto, quem tem ou já teve esse tipo de carro, procura informações no YouTube, procura informações, enfim, com pessoas que vivenciaram isso, e não aqueles caras que compraram o carro, ficaram 30 dias, 60 dias e só falaram mal do carro. Pode ter certeza que esses caras, das duas uma, ou pegaram um carro muito ruim ou negligenciaram o carro, tá? Então não cai nesse conto, tá? Segue essas dicas aí que tu vai conseguir pegar um carro com pelo menos 80% de procedência, tá? Porque, querendo ou não, o carro antigo te dá gasto, mas se tu souber escolher, leva em conta 80% procedência, 20% sorte. A tendência é que tu pegue um carro que muitas vezes tu só vai ter que fazer a manutenção básica, que é trocar um filtro de ar, filtro de combustível e trocar o óleo do carro. Só isso. Feito, gurizada, espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas aí. Eu falei sobre dicas de como comprar um Vectra, né? Mas a gente sabe que isso serve para qualquer carro antigo, né? Já tô cansado de dizer isso no canal, mas não custa repetir. Nesse momento a gente está chegando aqui no pedágio de Gravataí e já passamos aí dos 15 minutos de vídeo. Feito, gurizada, se tu não é inscrito no canal aí, gostou do conteúdo, por favor se inscreva, não deixa de curtir aí, comenta bastante, complementa essas dicas aí e tudo mais. Feito? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.